Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Aquilo que nós encontramos no capítulo 14 da Carta aos Romanos é o texto bíblico que talvez nos dê assim maior clareza a respeito de algo que nós vamos chamar de coisas indiferentes. Coisas que em si são inofensivas à fé cristã, mas que em certas circunstâncias podem se tornar pecaminosas. São coisas que estão num terreno neutro, não são ordenadas, nem tampouco proibidas por Deus. Na teologia isso é chamado de adiáforos. O apóstolo Paulo parte do princípio de que somos do Senhor. Somos do Senhor quando nós comemos, bebemos, dormimos, quando vivemos ou até mesmo morremos. Toda a nossa vida está ligada a Ele. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come somente verduras e legumes. Quem come de tudo, não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes, não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer, porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Na congregação de Roma, havia um pequeno grupo de pessoas que Paulo chama de fracos na fé. Mesmo sendo um pequeno grupo, o apóstolo Paulo se mostra solícito em favor do bem-estar espiritual destas pessoas. Ele se dirige a estes e também aos demais, que, contrariamente a estes, poderiam talvez ser considerados como fortes na fé. Mesmo que fossem poucos, deviam ser bem-vindos dentro da congregação. Não deveriam sofrer nenhuma espécie de discriminação por causa de suas ideias. A bondade e a fraternidade dos demais deveria ficar evidente. O grupo dos qualificados assim como fracos na fé acreditavam que comer carne pudesse ser prejudicial à vida espiritual, pois esta carne podia ter tido alguma relação com o culto pagão, e por isso eles comiam apenas vegetais. Os outros ostentavam a sua liberdade de poder comer carne ou qualquer outra coisa. Sua consciência permanecia tranquila. Entendiam que estas questões de ordem externa não interferiam em sua vida espiritual e não desagradavam a Deus. Paulo se dirige aos dois grupos, dando a cada um a necessária orientação para a manutenção da harmonia e do amor cristão. Diz ele que ninguém despreze ao outro por terem posições diferentes quanto a estas questões exteriores. Ninguém tem o direito de julgar pessoas que foram aceitas por Deus. Importa que ambos estejam seguros da graça de Deus. Pertencemos a Cristo, e se há algum juízo a ser estabelecido, cabe a Ele e não a nós. Ambos pertencem a Cristo. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que as outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia, faz isso para honrar o Senhor,
E também quem come de tudo, faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas, faz isso para honrar o Senhor e dá graças a Deus. A partir do versículo 5, é apresentado um segundo ponto controverso. Um grupo fazia distinção entre dias, enquanto que o outro considerava todos os dias iguais. Diz o apóstolo que cada um esteja bem convicto da sua própria opinião. Aquele que se apega a certo dia procede assim para o Senhor. Aquele que acha que todos são iguais o faz também para o Senhor. Os mais fracos da congregação de Roma, por causa de sua consciência, tinham preferência por certos dias para renderem culto ao Senhor. Acreditavam que era absolutamente necessário devotar um dia exclusivo para a oração, para o louvor, a gratidão e a edificação espiritual. Os outros consideravam todos os dias próprios para isso. A maneira como o apóstolo Paulo apresenta a questão visa mostrar que perante Deus não há diferença entre dias e que a escolha de certo dia pertence totalmente à liberdade cristã. Ambos prestam culto ao Senhor. A escolha de certo dia também é para o Senhor. O que não pode é se chegar à ideia de que estes cuidados são uma obra pela qual se tenha algum mérito. Nenhum deve ser crítico do outro. O que importa é a condição do coração em relação a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por ele. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. O apóstolo Paulo agora resume a sua admoestação, feita na parte inicial desse capítulo 14. Não mais julguemos uns aos outros. As manifestações de ambos estão fora do contexto cristão. A liberdade cristã, quando dirigida pelo verdadeiro amor, tem como máximo de não fazer alguém tropeçar, nem proferir alguma ofensa que possa levar o irmão ao pecado. Existem questões sobre as quais Deus não deixou uma definição exata, nem estabeleceu limites. Nesses casos, precisamos instruir da melhor forma a nossa consciência e agir de acordo com ela. Na congregação de Roma, estas questões de alimentação e observância de certos dias tornaram-se um problema. Em tudo deve prevalecer a lei do amor. Cristo pagou um alto preço pela salvação de todos. Quem tem uma vivência maior na fé cristã não pode fazer uso da sua liberdade cristã se isso de alguma forma vier a distanciar alguém de Cristo.
tornando inútil aquilo que Cristo fez também por este. Com certeza não é pedir demais renunciar ou pedir que se renuncie a se comer certos alimentos por amor a algum irmão, ou de evitar alguma coisa que venha lhe ofender. Se Cristo amou tanto a sua igreja ao ponto de morrer por ela, quão vil seria da nossa parte nós não nos submetermos a um pequeno sacrifício para que com isso pudéssemos beneficiar o nosso irmão. O que Deus espera dos seus filhos é que eles sejam corretos no seu agir, coerentes nas suas atitudes, exercitando-se em tudo no amor, que este norteie os seus pensamentos, as suas palavras, as suas atitudes. Que o ambiente da igreja seja tal que os de fora não encontrem argumento para críticas e ofensas contra Deus. Ao contrário, que sejam atraídos a Cristo e acabem crendo que Cristo também morreu em favor deles para lhes dar a salvação. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira, agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que a outra pessoa caia em pecado. O que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a cair em pecado. Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé, e o que não se baseia na fé é pecado. Paulo lança a conclusão que é aplicável aos cristãos em qualquer condição ou circunstância. Tudo que promove e preserva a paz, tudo que resulta na mútua edificação, deve ser buscado e promovido pelos cristãos em todos os tempos. Porque por meio de Cristo nós temos paz com Deus. Nós o queremos servir assim, que ao invés de brigar e prejudicar um ao outro, vivamos juntos em paz e edificando uns aos outros na fé. Visando isto, o apóstolo repete o pensamento no versículo 15. Não destruam por causa de comida a obra de Deus. Nos tornamos culpados diante de Deus se ao invés de edificar ou desenvolver
nosso próximo na fé ou na vida espiritual, nós arrasamos a obra de Deus no seu coração. Este que também é templo do Espírito Santo. Em si, todo alimento é líquido e não produzirá qualquer impureza espiritual, mas se torna mal e questionável caso vier a ofender e ferir a consciência do próximo. O problema não era fazer o que é correto para a sua própria consciência, mas evitar causar mal ao irmão fraco. Daí vem a amonestação do apóstolo Paulo. Estes cristãos mais fracos temiam usar carne ou vinho, pelo fato destes serem usados também em sacrifícios a ídolos. Não se exigiu que se fizesse alguma concessão a princípios ou que se renunciasse a alguma verdade, mas que se usasse da liberdade cristã de um modo ponderado e caridoso. As convicções pessoais são vistas por Deus e podem glorificá-lo. Elas não precisam ser exibidas diante dos outros, e por causa disso podem acabar sofrendo algum dano. Paulo conclui afirmando que é feliz quem não precisa agir contrariando a sua consciência. Alimentos podem se tornar uma grande fonte de satisfação e felicidade. Afortunado é quem pode usar todos estes dons de Deus sem que a sua consciência o censure. Na parte final, o apóstolo Paulo declara que o que não provém da fé é pecado. Assim, o cristão mais fraco pode acabar fazendo coisas à semelhança dos outros cristãos que a sua consciência ainda continua condenando. Podemos concluir que Paulo admoesta aos cristãos mais fracos a não imporem aos outros os seus critérios de certo e errado, de sua própria consciência, e que os outros cristãos não desprezem os fracos e lhes deem razão para ofensa, mas que as duas partes se empenhem em promover a paz e a edificação mútua. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.